A paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Essa live é rápida, é só para deixar para você que está assistindo uma palavra nessa noite. E a palavra é sobre a volta de Jesus, porque nós não podemos esquecer que Jesus ele está voltando. Aí você pode dizer, mas eu já escuto isso há muito tempo as pessoas falam sobre isso. Pois é, a Bíblia é um livro tão atualizado que a própria Bíblia já diz exatamente sobre isso. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, e no versículo de número 3. 2 Pedro 3 diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, quer dizer, pessoas zombadoras, andando nas suas próprias concupiscências, quer dizer, pessoas que vivem em pecado, zombadores, pecadores, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que quer dizer isso? As pessoas nos tempos bíblicos já falavam, quando é que Jesus vai voltar? Os que falavam isso já se foram. Já escuta essa palavra há muito tempo e até hoje ele não voltou. Quer dizer, naquela época já falavam isso. Mas a Bíblia diz que essas pessoas são o quê? Zombadoras, escarnecedoras. Desprezam a palavra de Deus, as profecias da palavra de Deus. Saiba disso. Quando você senta na frente da sua televisão e você está assistindo a um jornal, seja de qualquer emissora, em qualquer canal, em qualquer tipo de jornalismo, seja na internet, seja nas redes sociais, seja na TV, enfim, todos eles são profecias da palavra de Deus que está se cumprindo. E tudo se mostra que Jesus ele vai voltar. Portanto, você não pode ir de encontro a essas pessoas que dizem que ele não vai voltar, que isso é mentira, que isso não vai acontecer. Não acredite nisso. Então, aí você vai me dizer, então no que eu vou acreditar? Acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Se existe algo que você deve crer, é na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus foi quem disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Quer dizer, acabe o mundo, acabe qualquer coisa, mas a palavra de Deus nunca acabará. É claro que isso aqui é apenas uma expressão, é apenas uma figura de linguagem. É claro que o mundo nunca vai acabar. Mas ainda que ele acabasse, a palavra de Deus permanece para sempre. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, Jesus está voltando. Muitos não estão mais acreditando nesta verdade e nessa palavra. O texto de 2 Pedro, no capítulo 3, até convido depois a você ler todo o capítulo 3 na sua casa, que é um capítulo muito forte sobre a volta do Senhor. Diz no versículo 3, que eu não vou ler agora porque essa live ela é super rápida, diz no versículo 4 do capítulo 3 de 2 Pedro, que muitos zombariam, dizendo que muita gente já falou, isso não aconteceu, mas vai acontecer, vai acontecer. Quando acontecerá o arrebatamento? Nós não sabemos. Será no tempo de Deus, será no tempo do Senhor. A própria palavra, no mesmo capítulo de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 8, vai dizer assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que quer dizer isso? O tempo de Deus não é igual ao tempo do homem, não é igual ao tempo da mulher, o tempo do ser humano. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então, quando ele virá? No tempo dele. Quando será esse tempo dele? Nós não sabemos. Não temos como saber. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. Aí você vai dizer, então o próprio Jesus não sabe o dia da sua volta? Irmãos, a Bíblia tem que ser lida com sabedoria. Por isso que nós crentes, usamos muito a expressão meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Você lê com atenção.
prestar atenção nos detalhes que a palavra está dizendo. Quando a Bíblia fala que nem o filho sabe, Jesus se referia à condição humana, porque no tempo que os evangelhos foram escritos, Jesus estava na terra na condição de homem. Jesus é Deus e sempre será Deus. Mas quando Jesus desceu à terra e pagou o preço pela nossa salvação, ele veio na condição humana. Ele abriu mão dos seus atributos divinos por um tempo para poder trazer a salvação para nós, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição gloriosa. Então, quando ele fala que o filho não sabe, ele se referia à condição humana, representando que o ser humano em si, nessa terra, não pode saber, mas Deus sabe. E Jesus, como Deus, ele sabe o dia da sua própria volta. Mas ele fala que ninguém sabe quando ele vai voltar. Eu vou finalizar essa live com o versículo 42 de Mateus capítulo 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não sabemos a que hora ele vai vir, mas temos que estar preparados. Eu poderia estender muito mais o texto, lendo outras passagens, porque falar da volta de Jesus eu gosto demais. E vocês que já me viram pregar sabem que o que eu mais prego é sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas eu quero fazer uma live rápida, uma mensagem rápida, direta e objetiva. Todas são diretas e objetivas, mas o intuito dessa live é ser bem rápido, ser bem breve. Então já vou terminar, estou há 7 minutos pregando aqui. Eu finalizo com esta palavra: Jesus vai voltar. Se pessoas disserem que ele não vai voltar, não acredite em pessoas, acredite na palavra de Deus. Se ele falou que vai voltar, no tempo dele, ele voltará. Jesus abençoe poderosamente a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Aleluia.